Olá, graça e paz. Nós estamos entrando na quarta semana da nossa campanha regional Restaurando Corações, 40 dias de oração. Estamos orando pela nossa nação, estamos orando pela igreja, estamos orando pelos agentes da saúde, pelas pessoas desempregadas, pelas pessoas enfermas com a Covid. Estamos orando para ter sabedoria, direção e discernimento. Como povo de Deus, nós precisamos nos unir nessa direção. E nós estamos, durante todo esse tempo de campanha, trabalhando o texto de Neemias. E hoje eu queria compartilhar com vocês o texto de Neemias, que se encontra no capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Esse texto, o contexto desse texto, fala acerca de uma batalha que Neemias começou a enfrentar na reconstrução dos muros. Se você voltar para o texto de Neemias e ler desde o capítulo 1, você vai saber que Neemias, ele soube que a cidade dele, que ele tanto amava, estava destruída, que os muros estavam destruídos. Então ele se compadece, clama ao Senhor e ele se propõe a ser um agente de reconstrução desse muro. Ele se dispõe nas mãos do Senhor. E aí no capítulo 4 a gente vê as lutas se levantando. Então começam a haver ameaças para que esse muro não seja reconstruído. E qual é a estratégia de Neemias? A estratégia de Neemias é separar as pessoas nos muros por famílias. E nesse momento que ele separa pelas famílias, ele diz: olha, com uma mão você edifica o muro, com outra mão você guerreia se for necessário. Hoje nós estamos num tempo em que esse texto se encaixa perfeitamente. Nós fomos separados por famílias, fomos colocados dentro das nossas próprias casas, e somos convidados a restaurar e reconstruir os muros da nossa própria casa, das nossas relações pessoais, da nossa unidade familiar. Mas apesar de termos sido separados e colocados nas nossas próprias casas, apesar de, como no texto, nós estarmos distantes uns dos outros, há um distanciamento entre nós, há algo que nos une. E é um propósito que está no coração do Senhor, de restaurar a unidade da igreja. Ainda que estejamos distantes uns dos outros, o Senhor deseja que a unidade da igreja seja restaurada. Ele deseja que sejamos um só corpo, uma só mente, um só coração, uma só fé, um só batismo. Então, quando ouvirem a trombeta, saberemos que o Senhor está nos convocando como igreja para anunciarmos o Evangelho, para ajudarmos os necessitados, para sermos solidários com aqueles que precisam, para exercermos graça e misericórdia. Entendemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, a trombeta do Senhor está soando para que nós, como igreja, sejamos um só corpo, e possamos olhar para aqueles que precisam, possamos olhar ao nosso redor e enxergar as necessidades, não só do corpo de Cristo, mas daqueles que estão ao nosso redor e precisam da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Que como igreja nós possamos nos voltar ao Senhor, que como igreja nós possamos nos unir ao Senhor. Deus quer restaurar os nossos corações ao dele. Ele quer que tenhamos a nossa visão alinhada com a dele. Ele deseja fazer isso nesse tempo. Continue orando conosco, siga intercedendo, clamando ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para ouvir o som da trombeta que o Senhor está tocando nesse tempo, para nos fazer um corpo vivo de Cristo, unidos em prol do Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e alcançando vidas no corpo, na alma e no espírito. Para que esse tempo que nós estamos vivendo passe, cesse, mas nós sejamos transformados. Sejamos uma igreja unida no Senhor Jesus. Estamos distantes uns dos outros na reconstrução desse muro, mas o Senhor nos separou em famílias, porque sabia que isso nos fortaleceria. E enquanto nós edificamos o muro, nós também batalhamos em o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele nos uniu num só corpo.
Deus abençoe. Sigamos orando e crendo. Em nome de Jesus. Amém.